Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Mãe. Vocês estão vendo aí que tem uma coisinha diferente, uma coisinha não, né? Uma persona, uma celebridade que já foi muito falada por aqui, mas eu vou deixar quieto por enquanto, tá? Eu vou criar um suspense, depois eu apresento. Muitos de vocês já conhecem, mas eu quero começar esse papo de hoje falando sobre os nossos patrocinadores. Aqueles que nos permitem estar aqui, né? Que nos permitem que a nossa voz vá mais longe, que a palavra do Senhor seja divulgada a muito mais pessoas, né, a respeito de maternidade. E quero começar falando sobre esse look, né, gente? Zayas Corvi. Depois vocês vão entender, quando eu falar o tema, vocês vão entender, tem tudo a ver a cor do meu look de hoje, tá? Super bem pensado. A Mai me ajudou, eu cheguei lá e disse, Mai, o tema do pod de hoje é esse. Ela me apresentou o look. Gente, eu fiquei apaixonada. Não tem como não ser esse. É esse. Fiquei apaixonada. E a loja tá cheia de novidades. Eu convido vocês a conhecerem o Insta da loja. Vai ficar passando também na tela o QR Code. Conheçam. Elas têm grupo VIP no WhatsApp. Postam lá sempre as novidades, as promoções. Fiquem ligadinhos e conheçam, tá? Além de Zayas, tem também que vocês podem notar que eu tô bem brilhante aqui, né? Com Quimera Semijoias. Gente, elas arrasaram, tá? Fizeram um lançamento da nova coleção em Nova York. Eu fiquei ali, ó, não perdi um story. Tá demais, tá lindo demais. Eu convido vocês a conhecerem. Vai ficar passando também o QR Code aqui na tela, tá? Tenho certeza que vocês já acompanham, já seguem. Já viram lá que ele tá arrasando nos looks, nas semijoias. E foi muito, muito lindo mesmo. São peças de qualidade, vocês já sabem, né? Que a gente tem patrocinadores aqui que são verdadeiros, que a gente realmente acredita, que são fiéis, né? Que acreditam na gente e que a gente acredita neles também. E vamos lá conhecer essas peças novas. E por último, mas não menos importante de forma nenhuma, é a 295 Jeans. Gente, vocês sabem, né? Que quando eu não tô de Zayas, eu tô de 295. É sempre assim. Depois eu vou mostrar o look completo pra vocês. Mas normalmente eu tô aqui de 295 escondidinha. Hoje eu não vou mostrar, mas lá no Insta deles também tá sempre recheado de novidades. Eles também têm grupo exclusivo no WhatsApp e as meninas estão sempre postando as novidades que chegam, as promoções, tá? Eles sempre estão fazendo campanhas. E assim, de vez em quando rolam uns sorteios lá de voucher bem legal. Bem bacana, vale a pena, tá, gente? Esses são os nossos patrocinadores amados, que a gente realmente confia e ama. E eu convido de verdade vocês a conhecerem essas marcas, tá? E agora, gente, agora vocês vão entender o porquê desse look vermelhinho, todo romântico. E por que dessa celebridade? Sabe por que celebridade? Porque a gente já fala dele direto aqui, tá? Eu falo sempre dele, depois outro convidado também, ele vai se apresentar, mas vocês vão ver que a gente já falou várias vezes. Esse é o meu amado, gente, meu marido. Quer se apresentar, amor? Posso me apresentar? Fica à vontade. Primeiramente, é uma alegria poder estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é William. E para quem me conhece, meu nome também é William. Mas eu gosto de ser mais conhecido como William da Mel ou William da Medley. E vim, de alguma forma, para poder me defender, porque fui muito comentado, principalmente sobre um prato específico a qual eu fiz. Então, hoje é a minha defesa. Não à toa, também trouxe um amigo advogado pra isso. Gente, ele veio preparado. Tá? Vocês lembram que teve um episódio que eu falei da batata? Que ele fez uma surpresa de Dia dos Namorados. E aí ele fez uma batata com ovo lá, que daí no fim virou uma gororoba. Aí ele veio se defender, gente, tá? Ele veio se defender. E por que que ele está aqui hoje? Vocês viram que a Grazi não está, né? A minha sempre fiel amiga, companheira, minha galega linda. Ela já tava com aquele barrigão, o Isaac já tava apontando. E ele chegou, gente. Ele chegou, o Isaac nasceu. Ele é lindo. Foi um parto muito abençoado. Ele é saudável, a Grazi tá bem. Os dois estão se curtindo nesse momento. Eu não vou dizer que estão descansando, né? Porque mães aí sabem que por perto a gente não descansa. Mas eles estão se curtindo. E aí, gente, nós fizemos... Aqui preparamos especialmente para vocês um episódio de Dia dos Namorados. Por isso que eu tô de vermelhinho. Por isso que o meu amor tá aqui. E por isso que nós temos mais um convidado. Outra já é de casa, né? Mas para falar também sobre amor, sobre casamento aqui com a gente, que é a Liana e o Felipe. Fiquem à vontade, sejam muito bem-vindos. Já é de casa, né, amiga? Tu já tá acostumada, assim, fingindo costume, mas acostumada, né? Hoje eu já tô mais completa, né? Hoje sim, hoje né? O coração tá hoje até batendo mais forte. Hoje eu tô completa.
Já sou de casa, mas é sempre uma alegria, uma satisfação. Graças a Deus é um tempo leve esse nosso tempo de mesa. Um tempo muito gostoso. Tenho recebido muitos feedbacks positivos. Muito obrigada, gente, pelo retorno. É bem importante para nós, de verdade. Quando vocês falam, que vocês ouvem, que vocês aprendem. Hoje escutei uma pessoa que já é avó, dizendo que está me escutando, que parou no meio do podcast, mas vai continuar e que aprendeu muito. E quer que mais pessoas entendam. E eu fiquei, assim, tão honrada com aquilo, porque quando vem de uma pessoa experiente, né? A gente imagina que a gente não tem nada o que ensinar uma pessoa que já criou filhos, já é avó, já tem uma caminhada, né? Então, eu fiquei muito feliz por isso. Então, cada feedback que a gente recebe de verdade, um encorajamento para nós. E é um continue. É um sinal de continue, né? E tá linda de vermelho. Tá linda, poderosa, romântica, apaixonada. Apaixonadíssima. Eu passei um batom aqui para combinar, mas também sou apaixonada. Esse aqui é meu marido, Felipe. Eu brinquei que eu não ia deixar ele aparecer, que eu ia só botar o áudio para proteger a imagem do meu gato. Mas tudo bem, ele... Deixa, né, amiga? O mundo merece conhecer. O mundo merece saber. Coisa linda, né? Tudo que ele carrega. Obrigado. Bem-vindo, meu amor. Muito obrigado pela apresentação, né? Assim, o meu amigo William aqui, ele começou tão bem que já me colocou numa responsabilidade, né? Fazendo piada, descontraindo, até estava um pouco nervoso aqui, mas agora já estou tranquilo. Dizer assim que também como o William é uma alegria, um prazer estar aqui com vocês, no Papo de Mãe, né? Contribuindo, né? com esse programa que a gente sabe que está edificando bastante gente, né? Então, Mel, obrigado pelo convite, amor. É uma alegria e um prazer estar aqui contigo. Ai, que lindo. Cacá, solta o fundinho musical, tipo assim, amor, I love you, sabe? Tem que ter, hoje tem que ter um fundinho assim. Encontre Ai, um amor só como a saxofone, Liana né? e a Mel olham para os seus parceiros. isso! Estoura coraçãozinhos Que atrás. lindo, eu só vou ficar de costas pra câmera. Assim. Não dá vontade, assim, Nem né? vou Hoje dá aparecer. vontade de ficar assim hoje. Gente, olha só. Vamos começar com uma brincadeira? Ai, gente, eu derrubei a Vamos começar para peraí. descontrair? Bora? Preparei algumas perguntinhas. Ai, meu Deus. A gente tá aqui com plaquinhas de vale ou não vale. Eu vou ler as perguntas e aí vocês levantam a plaquinha se vocês acham que vale isso no relacionamento de vocês ou não. E aí depois a gente comenta, tá? Tá. O porquê que vale ou não vale. Tá. Vamos lá. Pode Gente. se abster de responder alguma ou não? Não, é obrigatório Ah, é responder obrigatório. todas. É O obrigatório. muro, Tá. o muro não Não tem vai. muro aqui, Não, né? tá. BT. Não Ah, tem. tá. O William falou assim, amor, mas é só vale pra ou não fazer vale? um meio Certo, termo, vale ou assim? não vale? Não tem assim... Tá. É isso aí. Gente, Vamos lá. vale ou não vale dormir sem dar beijo de boa noite? Não vale. Ai, que polêmicos, vale. Guardar a discussão, isso? Por que não vale? Por que vale? Tipo, quando tá de bico, assim? Não. Não. Não tem a ver com isso, não, pra mim. Não, um carinho sempre tem, né? Mas em alguns momentos a gente esquece mesmo. A gente esquece. E quando a gente esquece, ninguém fica bravo com o outro porque não deu um beijo de boa noite, sabe? Isso. A gente dá boa noite um pro outro, a gente se olha e tal. Mas às vezes a gente esquece. Às vezes eu chego, ela já tá dormindo e tal. Às vezes ele me tira da cama de algum filho, às vezes eu tiro ele da cama de algum filho, é tipo assim, só resgate mesmo. Às vezes a gente, né? E a gente é muito bem resolvido, assim, com essas coisas, sabe? Assim, não é uma coisa que vai nos causar, tipo, ficar bravo, ou com esses parâmetros de romantismos que pra nós não faz diferença. Talvez seja, às vezes, um comparativo com outras histórias. A gente é muito carinhoso com o outro. O Felipe é muito carinhoso. Tipo assim... Eu sou bem mais carinhoso. Vai começar a revelar. Ela tá rindo porque ela vai começar a contar. Não, porque assim, às vezes eu tô, tipo assim, correndo, ai, o arroz tá queimando, ai, esqueci a torneira do tanque ligado. Ele me encontra no meio da casa e me abraça. Não é um homem Eu maravilhoso? entendo. Nossa, Eu fico 10, 9, 8, 7, 6, 5 de Depois sai correndo, abraço pra desligar a torneira, pra desligar o fogão, tal, sabe? E a gente ri por conta disso, né? Mas, assim, a gente é bem carinhoso, assim, com outros. E a gente vê muito isso através dos nossos filhos. Eles são muito beijoqueiros, muito grude, assim, né? Então, a gente se beija várias vezes por dia. Mas, por exemplo, chegar e sair é uma coisa que é muito tradição nossa. A gente não sai e chega sem dar um beijo. Por exemplo. Daí não vai. Daí não vale.
sabe? Pra nós, eu acho que tem o da chegada e da saída também, mas pra gente é o do acordar e o do dormir. Tipo assim, quando ele sai, eu ainda tô, né, bela adormecida. E, gente, se eu acordo depois e eu lembro que ele não deu beijo, eu fico arrasada. Tipo assim, como? E assim, bem corajoso, né, amor? Porque tem que dar o beijinho. Eu tô dormindo, né? Então, às vezes, é aquela coisa descabelada, babando, não importa, tem que dar. Bafo. Bafo, normal. Aí você eu já mando mensagem na hora, sabe? O que eu te fiz? Não me deu o meu beijinho. Parece que o Fora- meu dia não fica completo, sabe? Ele saiu e não me deu. Fora também, às vezes, que eu dou o beijo. Você Assim, contar, né, bom amor? dia, estou indo trabalhar, te amo, tchau. Talvez eu não volte, né? Ai, Meu não. último dia. Eu sempre brinco. Esse Dramático. do boa noite, eu brinco por causa disso, porque pode ser meu último boa noite, então Ai, vou te dar meu tá, último beijo. Tá, William, é, tá, tá, então não vale. bem dramático, né? Tá, tudo bem. Então não vale. Mas às vezes eu dou beijo, vou trabalhar, enfim. Ela fala meio árabe, né? Aí eu vou trabalhar e depois ela, e aí, não me desse beijo? Não me desse tchau, fui desaforada. trabalhar. E na verdade eu dei, conversei tudo, mas Aham. estava dormindo. Mas pra mim o vale é nesse sentido mesmo. Eu Aham. sempre brinco. Se eu partir hoje, pelo menos eu deixei o meu último beijo. Né? Last kiss. É isso aí. Nossa. Gente, já Ah. rendeu. Primeira pergunta já rendeu, ó. Pois é. Essa é meio polêmica. Vale ou não vale discutir por mensagem em vez de conversar pessoalmente? Ah, esse eu queria que tivesse um... Assim, sabe? Meio termo, mas realmente eu acho que é ruim. Ai, não. Ai, todo mundo não, É, né? não. Não Não dá, porque daí não dá pra expressar sentimento. É. Não dá. Ai, eu não gosto muito de conversar com ele pelo WhatsApp. Eu acho que às vezes, Não é se a gente suficiente. tá muito alterada por mensagem, eu acho que dá tempo de respirar. Aham. Mas também não resolve nada, sabe? Tem que ter aquele olho no olho, eu acho. Fora a Sim. interpretação do texto, né? Isso! É, Vai Aí que você bota escreve uma ali, coisa. bota uma É, vírgula, a vírgula não é considerada. Não, ou... não. Não, casais, não façam isso. Não faz. Não. Não discutam por WhatsApp. Primeiro que quando tu escreve algo, a pessoa que está lendo, ela não sabe o sentimento que tu tens ali, tá? Não vai resolver a situação. Uma conversa entre casal é olho no olho. O WhatsApp é o básico, tá? Eu te amo, pra cá, pra lá, tô indo, não tô indo, tal. Às vezes um áudiozinho, um áudio um pouco mais extenso, às vezes acontece. No entanto, conversas sérias, conversas que fazem diferença, discussões ou resolução de discussão, tem que ser pessoalmente, né? Tem que ser olho no olho, né? E pela mensagem tu pode ir preparando o terreno para isso acontecer, É. né? Vai Isso. preparando para tu chegar em Verdade. casa, tal, É. tu pode ir preparando, né? Para que Quando chegar em casa, nós Nossa, vamos eu conversar. ia falar agora. Tipo, eu não sei Isso. se é pior ou melhor. Tipo assim, É. não, quando chegar a gente precisa conversar. Nossa, acabou o Não, dia se do tu- marido, né? Não, tu o botar, homem- quando tu chegar pra conversar vai dar ruim. Acabou, ele nem Amor. vai querer. Não, eu morro de curiosidade. Mas enfim, tem que ser pessoalmente, por WhatsApp, DR por WhatsApp. E tem outro, vou acrescentar, tá? Tem momento, tem hora para essas coisas, né? Alguns casais às vezes querem discutir quando estão deitados para dormir também. Poxa vida, que momentozinho ruim, né? É que pode ser a última discussão. Tá, pode ser o último dia. Aprende. Assim, deitou para dormir, tu vai descansar. Vamos discutir. Não. Discutam na mesa, em outro local. Mas não na cama, que é um lugar de descanso e intimidade. Verdade, eu concordo com isso também. Isso aí eu aprendi. E tem a questão até de tornar o WhatsApp um substituto, né? Uhum. Daqui a pouco, tipo assim, vai chegar considerado que já foi conversado, já tá resolvido, e aí aquilo se infiltrar como um hábito no meio do casal, e daqui a pouco estão conversando mais pelo WhatsApp do que pessoalmente, né? E eu acho que tem algumas barreiras também que precisam ser quebradas, né? Porque pelo WhatsApp tu não tem vergonha de falar, Não. né? Tipo assim, tu não tá olhando no olho. Então, se tu quiser É. ser mais grosseiro também não tem problema, porque tu não tá olhando, Uhum. né? Tu pode dizer que tu nem quis dizer daquele jeito, quando na verdade, né? Isso. Só não pode mandar caixa alta, né? É, Não, daí é gritando, né? Faz Não, tudo não. é Ou gritando. botou em negrito ali. Não, destaque não. Botar sem aquele a frase. bonequinho Isso daí- assim, vermelhinho. Aham. Isso daí Dependendo não do tá nem em emoji, cogitação, né, Complica amor? bastante. Gente, vale fazer piadinhas na frente dos outros sobre o parceiro? Não vale. Como um acordo. Acho que isso aqui não precisa nem explicar Não. por quê. Por favor. Não vale. Não, mas olha só, Não tem vale. muita gente que faz. Muita gente que faz. Gente, tipo, gente legal, casal que se dá Sim. bem, mas é uma cultura errada, assim. Uhum. Piadinha às vezes meio degradante, meio. Ai, tipo assim, sabe? É que também dá Coisas- liberdade pra que os outros falem daquela Isso, forma com o teu exato, parceiro também, né? Exatamente. Tipo assim, se a própria mulher fala dele assim, então eu também posso falar. Isso, e vice-versa. Então, toma cuidado com elas. Se é pra falar, fala bem e. Isso aí mesmo, Não também esqueçam que a linguagem do homem e da mulher também é evidente, mas o homem ele tem muita questão do respeito, né? De ser respeitado e tal. É uma linguagem importante para nós. acho. Uhum. E isso pode soar como falta de respeito, às vezes uma degradação da tua imagem, a forma como tu fala com o teu esposo, como tu faz uma brincadeira que às vezes tem um fundo de verdade ou de uma espetada ali, né?
Então, tanto o homem quanto a mulher não devem usar dessa subterfúgio, né? Nossa, palavra de advogado, né? A gente não tá nem acostumado. Foi a que me né? veio à mente, eu queria A usar gente- uma mais fácil. A gente não tá nem acostumado com isso. Não façam isso. Já tava quase pesquisando aqui. Mas às vezes a gente falando com as crianças aí, é uma coisa assim, assim só. Isso aí o que quer dizer mesmo? Ah, tá. Só pra eu compreender a lição Daí toda. o mais curioso é quando eles usam certas palavras com os coleguinhas, né? Uma vez a mãe de um amiguinho disse: os teus filhos têm assim um vocabulário assim mais requintado, né? Eu, como assim? Não, são crianças normais. Não, falou, sei lá, sabe? Sei lá, realmente, usa umas coisas, umas palavras assim, mais para que uma criança pequena. Eu falei, nem notei, porque pra gente acaba sendo mais usual, é uma cultura do lugar, né? Mas Sendo normal. o subterfúgio eles nunca falar. Lá em casa, quando a gente fala uma palavra assim, vira um momento de zoação, né, amor? Tipo assim, nossa, peraí, deixa eu até me ajeitar aqui na cadeira, né? Peraí, eu vou... Nota. Uma nota, Senhor não. doutor, alguma coisa. Uau. Ô, doutora. Não. Gente, vale presentear com coisas úteis, tipo panela, meia, coisa assim? Eu acho que vale. Doutor, amor, vale também, né? O que tu Eu deu? até ficaria que meio a tu tinha meio, dado assim, exemplo? pensei... por exemplo, a panela, de alguma forma, porque é uma coisa que ela vai ganhar de presente, porém também é um benefício pra ti. Não sei qual outro item, eu acho que comida, alguma coisa. eu Algo desse acho que- sentido de... Eu acho que vai muito de Já conhecer o pensando, momento. isso. Tipo assim, tem momentos que eu tô super aberta pra coisa da casa, que a Maria ganhar uma panela. Tem momentos que eu já fico tipo, sei lá, preferia uma coisa bem mais barata, mas que fosse Como pra buquê mim, de sabe? flores. Vai do momento do presente, É, né, Mel? vai. Tá, mas é o quê? Dia dos namorados? Você dá uma panela? Pois é, não faz sentido, né? É. Mas, tipo assim, Tudo o vale. robô aspirador cabe em qualquer ocasião. Uhum. Não, Fica a dica. Uma planetária. robô aspirador é um fanatismo, né? É uma seita. Existe algo assim de super poderoso naqueles robôs aspiradores que o nosso quebrou, né? É como se tivesse falecido um ente da família, sabe? Pessoas lá de casa ficaram muito tristes, Uhum. né? Não precisa mencionar os nomes. Mas enfim, Quem robô será? aspirador é Eu peço em todas as ocasiões, até eu ganhar um, agora o meu estragou, eu peço continue pedindo em todas as ocasiões que eu já venho. Tá, mãe, fora robô aspirador, o que a mãe quer ganhar? Fora robô aspirador. Tipo assim, já sabemos que essa é sempre a primeira opção. Sempre, Em todas as datas. sempre. Vou dar uma dica pro pessoal que tem consórcio aí, façam carta de contemplação de robozinho. Porque, olha, gente, é um baita de um presente, é caro Nossa, também. amor, Bom, vamos criar um negócio Então tá. aí. Eu consórcio, sempre vou poder Fica ter a o dica. meu, vamos comprar um estoque Aham. pra revender. Fica a dica, robô aspirador é passar sempre pano. bem-vindo. Se alguém souber, inclusive, assistência técnica, me passa. Patrocinadores de Eu. assistência de robô. A gente tipo tinha que tocar nesse assunto. assim. Gente, vale dividir as responsabilidades da casa meio a meio? Eu acho que vale, amor. Dividir. Tipo assim, dividir meio a meio. Eu acho que depende, no meu sentido de organização, sim. Tu pode cuidar dessa área, eu cuidar dessa área. Agora, ficar cobrando no sentido de... Tá. Tipo assim, de dividir eu entendo como tarefas. organização. Tá. Uhum. Sentido de organização pra mim vale. Agora, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo como uma obrigação. Sabe o que eu entendo, assim? Eu poderia ser mureteiro nessa, no caso. Porque eu acho que, tipo assim, dividir meio a meio pra gente não dá. Tu trabalha fora o dia todo, eu Uhum. tô em casa. É injusto, não tem cabimento, não tem lógica dividir meio a meio. Obviamente, eu vou fazer muito mais as coisas da casa do que tu. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Cada um no seu momento. Eu entendo assim. Mas entendi o que tu Sim. quis dizer também. Uhum. Não, o teu Cabe trabalho, a tua cooperar. quantidade vai ser maior, a tua Isso. porcentagem, no caso. Mas eu entendo no sentido de organização lá. Tu pode, já que eu cuidei de toda essa parte, tu pode cuidar da outra. Mas, claro, a tua porcentagem vai ser Sim. sempre muito a maior. questão é meio. Meio, Onde é que tipo tá o assim, meio? exatamente dividido, tipo assim, Onde- né? onde é que tá o uma meio? lista. Eu lavo, tu seca. É evidente que Sabe, tipo, Uhum. aquela É evidente que numa casa, os dois moram, ambos têm que ajudar no cuidado da casa. Mas qual é o meio? Eu varri metade da casa, tu varre a outra, né? Então agora eu passei pano aqui, tu tem que passar pano lá. Então isso não funciona dessa forma, né? Evidente que... Até porque a gente tem 5 filhos, se a gente fosse Não terminaria dou nunca. banho em 2, dá banho em 2, entendeu? Dá em 3, É, alguém vai sair... Não, hoje eu dou banho em 3, tu dá banho não. Claro, eu já É, tomo banho, né? eu creio que isso é motivo de... Creio não, sei, né? Que isso é motivo de muitas brigas, né? Nos lares. Sim. Infelizmente. Pelo sentimento de injustiça, né? Porque eu tô fazendo mais. Mas o casamento, o namoro não conta, mas o casamento não é uma competição. Não é uma competição, não são dois adversários vendo quem é que faz mais ou quem é o mais
é injustiçado, né? A gente costuma dizer, né? Dois se tornam um, porque dois se tornam uma só carne, segundo a palavra de Deus, mas também um se tornam dois. Então, a habilidade que ela tem soma-se a mim. Então, nós dois se tornamos uma só carne, mas o Felipe se torna dois. Por quê? Porque as habilidades dela se tornam minhas, as minhas habilidades se tornam delas, né? Então, há coisas dentro do lar que, por incrível que pareça, ela tem mais habilidade para fazer, às vezes algumas coisas que poderiam ser eu, e eu não tenho, e vice-versa. Então, é uma cooperação, não é um jogo, e tem que haver uma satisfação de ajudar um outro. Porque essa questão do meio, da igualdade, da justiça, Perigosa, na né? questão do serviço, é muito perigoso, porque alguém sempre vai achar que fez o serviço pior, e que por isso merece algo a mais. E não vai receber, porque o outro às vezes não percebe, e vai cobrar, o que vai gerar uma situação, um ciclo vicioso que vai dar muitos problemas, vai dar muitos problemas no casamento. É bem complicado. Eu já estive, assim, nessa posição de achar que tava sendo injustiçada, sabe? Tipo assim, não, porque eu faço tudo, porque eu tenho que limpar tudo, porque só eu que faço comida, porque só eu que... E aí, quando a gente vira a chave da doação realmente, né, de não ser uma competição no sentido de que, olha, eu tô fazendo mais, mas de fazer mais, tipo assim, eu quero amar mais, eu quero me doar mais, eu quero que ele seja mais feliz, é uma chave que vira e muda tudo. Aquilo se torna muito mais leve, sabe? Eu faço hoje as coisas com alegria, com prazer, e entendo também que ele tá fazendo muitas coisas que eu não tenho como fazer no momento, né? Foi uma decisão, foi uma escolha nossa, então, nossa, eu tô fazendo tudo da casa. Nossa, mas ele tá provendo tudo? Né? Tipo assim, tem uma outra parte aí pra mim funciona muito eu pensar que eu não dividiria o que ele faz com ele. O que ele faz sozinho eu não faria pela metade. E aí é um reconhecimento mútuo também, né? De eu entender que, olha, eu não queria estar na tua posição. E ele também, tipo assim, nossa, ainda bem que é tu que faz, porque, né, foi o livramento do Senhor aqui pra mim. Ainda mais se for eu cozinhando, no caso. No final a gente vai ter o momento do perdão, né? Eu vou pedir perdão publicamente. É tudo brincadeira, gente. Ai, olha só. E eu acho que isso vale acrescentar também que tem muito a ver com as fases que a gente tá, né? Posso falar como mulher. Às vezes a gente tá numa fase muito cansada, esgotada, ou muito centrada só nos afazeres da casa. No nosso caso, a gente tem em comum que nós duas trabalhamos em casa, né? E eles trabalham fora, ok. Tem pessoas que não é assim, cada um conhece a dinâmica da família. Mas no meu caso, por exemplo, eu percebo quando eu tô muito cansada, eu muito só naquilo. Vários dias sem botar a cara na rua, sem nem no mercado, né? Porque às vezes a gente fica semanas e semanas, e eu às vezes, né, pega semanas de filho doentinho, e aí aquilo desajusta e eu passo a me achar injustiçada. E eu passo a querer um reconhecimento, e é natural, assim, eu acho que é legal o homem entender que tem esses momentos e dar essa validação, às vezes, né? Porque às vezes a gente faz tudo sempre igual, eles chegam, a gente não agradece obrigada por esse dia que você trabalhou, né? Eu até tento, assim, ser intencional, dizer, nossa, eu tenho muito orgulho de ti como profissional, tenho muito, né? A gente partilha com os filhos as conquistas, as coisas, as ousadias que o pai teve, naquilo que o pai empreendeu, então, né? E a gente, às vezes, é tudo tão cotidiano, tudo pra nós tão básico. O que é chegar, os filhos tá de banho tomado, a comida na mesa. Tipo assim, quanto gigante a gente derrubou pra ter que parecer que tava tudo sob controle, né? Mas a gente tem as nossas carências também, né? Em alguns momentos aí é onde desajuste de a gente querer esse reconhecimento. E talvez até essa divisão e também tu não me ajuda em nada. E às vezes eles são pegos de surpresa, né? Tipo assim, até agora isso não era relevante. Agora se tornou, eu saí pra trabalhar, não era. Quer dizer, foi o último dia, então, que isso não era importante. E agora se tornou uma bomba, né? Explodiu. Exatamente. É assim, né? A vida de vocês é emocionante. Bastante. Ô, Cacau, tu na dúvida se tá aparecendo as nossas plaquinhas? Tá. Eu perguntei pra ela. Tá. Gente, essa eu ri, porque é muito comum lá em casa, tá? Até me perdi aqui. Vale fazer cócegas quando o outro tá bravo? Lá em casa vale. Acontece muito. Explique e justifique essa resposta. Não, a pergunta ela já se auto-responde, né? Fazer cócega quando o outro está bravo. A gente mede o nível da braveza. Sinceramente, você é um bravo, muito bravo, obviamente. Isso é uma coisa grave, quase. Assim,
assim, ó, tem que ter sabedoria para entender o nível, como é que tá o outro Isso. lado. Quando tu quer acabar, não, vamos acabar com isso. Daí tu pode fazer cosquinha. Aham. Quando tu Nesse sentido, quando tu pra sente gente. assim que o negócio tá acabando, já passou o ápice Já, do nervosismo. já a montanha-russa já tá descendo. Não É. sabe como voltar, não né? sabe Tipo como assim. voltar, daí tu pode fazer. Agora, se dependendo do momento, pode piorar a situação. Não, né? às vezes é bom também para poder ver o nível, né? Não, mas aí vai que vem é uma o termômetro, voadeira. é o termômetro. Vai que vem uma tentativa voadeira, perigosa, né? Muito perigosa. Mas É. Exatamente, a reação se pode... não sair um sorriso ou um sorriso, É. vou te matar depois, É. aí tu já sabe o nível da... O que tu vai ter que fazer depois, se vier um perdão, se vier uma conversa. Tá bem ousado. né? Mas é Eu, não, perigoso. eu vivo a vida É perigosamente. Perigosamente. Pode ser meu último dia, não Eu, no geral, eu não Diga gosto de seu dia cosquinha. como se fosse o último. né? É. Na verdade, eu não gosto de cosquinha. Eu também não, eu fico desesperada. Eu não gosto, né, amor? Eu acho que Então, assim, tipo tem assim, tem cara, limite, não, sabe? não é uma boa coisa eu fazer comigo quando eu tô bravo. Eu faço às vezes com ele. Faço. Também a gente não pode ficar falando das coisas aqui como parecendo que tu é bem mais legal que eu. Eu vou permanecer aqui nesse programa, entendeu? A gente tem que continuar sendo bem legal. Vocês fizeram um acordo em casa, tipo assim, ó, não vai, Tem um- não fala Não, nada. gente, de- Eu queria compartilhar algo aqui nesse podcast, Ai, meu Deus. que é uma pesquisa que eu faço meio que semanalmente lá em casa, né? Eu pergunto para os meus filhos, quem é a pessoa mais engraçada aqui de casa? Unanimidade, eles dizem que é o pai. Há muitos anos, né? Essa pesquisa eu faço regularmente, pergunto sem nenhuma imposição da minha vontade Não, perante super eles. espontâneo. Eles sempre dizem, é o pai, é o pai, é o pai. Então, só para constar que foi, né? Tocou nesse assunto. Deixa eu te contar, a gente fez lá em casa esses dias, tá? Ah, é? Eu tava, tipo assim, super rindo, brincando com eles, bem. Nossa. Ai, momento maravilhoso, né? E aí veio essa tua enquete na cabeça. Eu vou perguntar. Esse é o momento. Essa é a minha chance. É impossível. De tu construir isso pra Claro, tipo eles. assim, eu vou firmar agora. Essa vai ser a primeira resposta deles e depois é só Tu manter, viu né? o que tu tá criando? Monstros. Monstros. O William lá do outro lado e nós lá rindo. Ah. Olha só. São dois pequenos que eu tenho, né? Um de 2 e um de 3. Quem que vocês acham que é o mais engraçado aqui de casa? Os dois. Como um coro. O papai! O papai tinha chegado no coração antes. É. Acabou comigo! As acabou. crianças dormem, ele fica usando o método de neurociência. O Ah. papai é o mais engraçado. A gargalhada dele lá da cozinha foi tão alta, tão malévola, Que sabe? estabeleceu a fama dele Foi, pra E sempre. no caso, né? Pronto, acabou, já É tá. porque ela confunde, às vezes, ser sério na rua com ser sério em casa. Tem o William dentro de casa, tem o William para os outros. exatamente. Então, as crianças conhecem a minha outra versão. Certo. A minha Exatamente. versão engraçada, né? Esse homem de brincalhona. terno com essa voz, né? Quem vê. Chega lá em casa, né? Só que, assim, eu sou bem engraçada em casa também. Pare. Tá? É porque ele treinou muito as crianças. Ele botou isso na cabeça dele. Não. Ele botou isso na cabeça dele. É porque acontece. Quando eu faço a piada, ele não ri da minha piada porque ele já tá pensando numa melhor. O William também faz Ele isso. não se entrega. Será que é padrão masculino? Eu acho que. Tem piadas assim que eu tenho uma sacada que E é muito eu boa. quase não consigo falar de tanto que eu tô rindo. Eu tenho certeza absoluta. Tem Que uns que são bobas, assim. Mas tem uns que são muito boas. Eu olho pra ele e ele tá assim. Porque tá pensando na próxima mais Aham. engraçada numa resposta pra aquela E às ali. vezes daí a dele nem é tão engraçado e eu. Mas isso aí é distraída, falta de vou rir. humildade. É falta de humildade. Não, mas É. depende do público, né? Se as crianças riram, 2 contra 1, no caso, duas A crianças. pureza do contra a coração esposa, dele então. sendo usada. Ah, Não, não aham. gostei. Vamos pra próxima, por gentileza. Nada sobre ser engraçado. coisa Nada, assim. nada. Tá. Nada. bem. A Se gente tiver, não tu sei nem pula. por que foi. Não, não sei a porque que placa entra nesse era- assunto. não era sobre Não sobre vai. isso. Engraçado. Cosquinha, cosquinha. A conversa Eu tomou sou a outro mão rumo aqui. cosquenta. A famosa É verdade. mão cosquenta, eu não sou? Verdade. Aham. Ah, Mel, tô Vou te aqui. defender. vou te defender. Eu sou a Pronto. mão cosquenta. O que é isso aqui? É a mão cosquenta. Até os meus filhos já sabem. Até vocês sentiram medo agora, não foi? Aham. Se eu ameaçar com a mão cosquenta, é Pronto. imediato, né? Ele sai correndo, ele sai Ah, correndo. ele se viu, basta com o desespero, bate. Desesperado. Eles entram numa caverna se estiver de tão desesperado. É muito bom a mão cosquenta. Muito bom. Então, isso é uma coisa que eu estabeleci. Eu acho que. Faz a mão cosquenta. Eu acho que. Eu voto por ti, tá, amiga? Que tu Tá. seja Vota. mais engraçada. Faz a mão Né? cosquenta que vai ficar em segundo. Você tem dois, que graça tem. Mas só um detalhe ali sobre fazer cócegas quando o outro tá bravo. É que depende do nível também da cócega, né? Ela vai ficar uma hora ali apertando. Desespero. A pessoa já tá na pressão, tu fica 2 horas apertando ela Nossa. e É uma coisa o vulcão botou em É erupção. assim, né? ó. Entendeu? É só isso. É só uma tocadinha assim, ó. Só Assim, um... ó.
Passou disso, eu fico desesperada. É. Uma mínima aproximação pra ver se a história bomba ou não. Aí tu vai devagarzinho. Depende do Uma nível. granada. Gente, vai limitar o outro só pra provocar? Lá em casa vale. Assim, em casa, tá? De brincadeira, não é na frente dos outros. Pra provocar, mas Isso. assim, pra provocar não, mas eu imito ela. Pra provocar é na brincadeira. Eu imito. Lá em casa acontece muito. Não Mais vou da imitar parte... agora, não vou imitar agora aqui. Não peçam, não. não peçam, Por favor. não. Isso. Ninguém isso. pediu. Não, Ainda era bem só que pra não, saber ainda se bem que imitava. Não tem interação É. no momento. Lá em casa rola A gente bastante, imita. principalmente da parte da pessoa mais engraçada da casa para a segunda colocada, né? Sim, no sim, caso. além de humorista, eu também sou dublador, no caso. Certo. Então, Mas tu já deu uma palhinha ali do árabe, depois a gente corta essa parte ali, né? Nem me imitou. Gente, vale enviar figurinhas de WhatsApp em vez de responder sério? Também nesse sentido de estar numa conversa descontraída. Tá. A gente faz. Vale. Já São tem su- as são nossas super figurinhas automáticas. Aham. Já sabe que ele vai Pode vai mandar mostrar, não aqui. pode mostrar, mas Obviamente, são não. as nossas próprias figurinhas. As figurinhas de WhatsApp, elas representam muito, né? Muito! Assim, elas falam, né? Elas Aquela minha que eu te comunicam. mandei, tu gostou? É, Já salvei. então, eu acho que vale. Principalmente as que tem movimento, né? Pra mim é sensacional. As figurinhas, elas expressam movimento que, né, o WhatsApp não consegue entregar. Aham. Elas valem pro casal e valem entre amigos também. Claro, Uhum. profissionalmente não, né? Vamos dar figurinha pra uma questão profissional. Né? Já pensou lá É. o Felipe Daí respondendo pros clientes? vai ser você que é profissional e não faça isso, né? Agora, a não ser aquela mãozinha que, assim, um joinha com o nome da tua empresa, que mostra, a gente pode fazer. Né? Joinha baixinho. Fulano de tal, assim, 295. Aham. Mas fora isso, as figurinhas, elas comunicam demais, né? Não precisa- É muito legal, eu gosto bastante de usar essa Aham. A gente ferramenta. A gente, né? Isso. Deixa quieto, deixa quieto. E fala muito sobre o humor da pessoa também. É, Claro. sobre o Porque próprio as minhas são totalmente diferentes da Completamente mas o meu diferente. que a humor é gente acha totalmente graça, diferente. né? Aham. Os Isso, temperamentos, Só pra, né? só pra vocês entenderem aqui o Soquinho é que eu e o Felipe, nós somos sanguíneos, né? Então, a Liana é colérica e o William é fleumático. Pra quem não conhece temperamentos, aí é uma boa dica pra pesquisar. Muito bom. Eu só acho assim que tu não precisava ter falado meu, porque tem uma fama muito ruim, as pessoas vão ficar com uma impressão. Nada, então deixa eu adendo. A Liana é uma Reformular. colérica moldada e trabalhada pelo Espírito Santo, tá? Porque várias vezes eu já disse pra ela, tu nem parece colérica. Eu já conheci umas coléricas aí que... Jesus! Aí, né, por nós dois termos sanguíneos, a gente tem ali o mesmo fundo do humor, né? A mesma base humorística. Que acha graça onde não tem graça. Nossa, Que eles se afinam, A não gente é? muito. Gente, os dois se afinam na conversa. Porque nós somos compadres, né? Aham. No caso. A gente tá numa conversa de compadre aqui. E aí, quando a gente tá no nosso momento, isso aqui é só uma extensão da nossa mesa. A gente combinou antes de começar, não vale se afinar. Porque eles se afinam de chorar. É. E eu e o William, a gente fica tentando Aham. achar graça, a gente olha pra eles e ri deles. A gente já sabe É o máximo dia que a gente não consegue. Fora que pode também, fazer assim, aqui, né? se eles acharem engraçado aqui, eu tenho certeza que quando sair esse vídeo no ar, eles vão assistir novamente e vão rir várias Tudo de vezes. novo. E vão voltar novamente Vale a para pena. rir novamente Isso mesmo. durante, no mínimo, Um 10 loop minutos. infinito, Loop praticamente. infinito, isso, mais ou menos isso. É. Já teve casos, por exemplo, de ela estar afinada de rir do vídeo, eu jogar o outro vídeo pra ver se para, ela volta no vídeo pra continuar se afinando. Aquilo Tá que dando certo. o loop é Vale a isso. pena, vale a pena Agora ser vocês feliz. já não fazem mais isso, mas uma vez tinha uma tentativa, tipo assim, olha aqui, olha aqui. Não. Explica, porque eu nem Não. entendi. Aí o que a gente faz? A gente manda esse tipo de figurinha e coisa só um pro outro lá no Instagram, entendeu? Tipo assim, Uhum. não, obviamente não rola ciúme nenhum aqui, né? Uma amizade saudável. Por deixar causa bem de- claro, né? Por causa de figurinhas de dinossaurinho. Nossa, é. Não, amiga, não era pra falar que Fofinhas. agora eu já lembrei. Dinossauros fãs. Para, Sem graça. É sem nesse graça. nível, é nesse Próximo. Não nível. tem graça esses negócios de Não, é dinossauro. bem... Fofinho, Por favor, essas vamos coisas. degradando nossa imagem aqui. Eu não posso Próximo. lembrar da figura. Se eles começarem. Já era, só tô fio aí. Próxima e a última. Ficar rindo do jeito que o outro ronca. Rir do jeito que o outro ronca, vale? Bom, mas- É que eu não sei, assim. Eu tô sempre dormindo. Não ronca, não. Não Pra mim ronca, não, tá não tudo vai. certo. Gente, Pro meu humor, vale muito. o doutor não vale, amor. Eu não Tá botei você- falha agora, eu virei. Vocês Tinha botado riem Muito. Imagina. enquanto o outro dorme. Absurdamente. Gravam. Aham. Filmam. Sim. Já vi, já gravei o motor, tudo. Posso ver? Não.
Um dia eu acho que eu tenho só um dia eu te mostro. Tá. É que assim, rolou uma discussão uma vez, porque ele disse, porque não sei o que lá que tu Eu acho tava... pra gente ver se vale a pena estar gravando ou não. Porque é bem Tem engraçado. que avaliar. Não, mas é uma comprovação, porque às vezes tu fala. Porque não, ele tu falava que eu ronca, roncava, eu nunca Não, acreditei. Como é que eu vou saber se eu tava dormindo? Tem uma moça educada, Podcaster. simpática, um Sabe do lar. podcast, toda princesa, como uma princesa como eu ronca, eu digo ronca. Eu não acreditava. Um dia Eu eu te tenho provas. Um dia eu te provo. Tenho provas. digo, Eu não os acreditava vizinhos na achar minha que tem uma obra aqui em casa capacidade. durante a noite. Não, mas é só assim. É só quando eu tô muito cansado, não é Quando a noite come toda. minestra de noite. Tipo assim. É, só quando eu acordo, no caso, né? Não, é sempre toda Então a noite. briga é quem dormir primeiro, melhor. tipo Isso, assim. aí Tá. rola os vídeos, daí tipo assim, tu acorda, aí mandou uma foto, aí tu vai ver o que é tu mesma. Assim, sabe? Peppa. É tu mesma. É Até aquele dia lindo. do cansaço, tipo assim, a pessoa tá tão cansada que ela dorme e Esparrama. se alivia tanto que solta tudo que tem Ai. pra fora. Aí acaba soltando esse... Aí a orquestra sinfônica de... Ah, Às barulho. vezes eu digo assim no outro dia assim, ai amor, ai dormi tão bem, essa noite foi tão boa. essa aí, quando tu dorme bem Bom ou pra não. ti, né? Eu sei, eu Bom percebi. dia só se for pra ti. Ah, a minha sorte é que eu também sou bom de sono, né? Então, graças a É, Deus, deixa pra eu- mim pode cair o mundo. E o meu soninho é o soninho do justo. O dele é aquele assim, que tem a posiçãozinha, sabe? Tipo o cabo quando tá dando mau contato, que tem que dar uma ajeitadinha. Ah. Aí eles às vezes tá. Nossa, aquele tratorzão assim. Só dá aquela mexidinha assim, sabe? Dá aquela viradinha. Pronto, Bota o travesseirinho. Ah. Desliga o disjuntor. Desligou, só dormiu. Acabou. despertador Ai, chamar. gente. Ai, gente, foi maravilhoso. Foi muito bom. Muito bom. A gente ri, a gente descontrai. Foi. Nós fomos brutalmente revelados aqui, tá tudo Não. bem, tá tudo certo. Aham. Eu queria deixar a palavra para os nossos convidados agora. Queria que vocês falassem, ficassem à vontade, se vocês querem falar sobre a história de vocês. Eu tenho uma pergunta para fazer. Já que a gente tá no especial de Dia dos Namorados e nós somos casados, o casamento é um eterno namoro? O que vocês acham? Sobre aquela frase que ele diz assim, porque a tua esposa né, minha eterna namorada, ela é a tua amante, ela é a tua melhor Sim. amiga. O que vocês acham? Olha, eu entendo o que a frase quer dizer, mas a gente até já falou aqui sobre, às vezes, querer algo de uma fase que já passou. E alguns momentos a gente pode deixar de viver aquilo que a gente tem para viver no momento. Para nós, o nosso relacionamento foi ficando melhor a cada tempo que passou. Então, eu não referencio como namoro, mas eu entendo que quer dizer o quê? No sentido de romantismo, de atenção, sabe, de carinho. Mas eu não troco a fase de um relacionamento maduro, que tem sim paixão, tem sim carinho, né? Eu sou muito feliz com o meu relacionamento, sou muito feliz com o relacionamento que a gente tem. A gente também conversa com muita gente, então a gente vê às vezes as pessoas patinando em situações, né? Casais, aconselhamento, enfim, patinando em situações que a gente lamenta, porque estão deixando de desfrutar algo tão bom e tão maravilhoso. Então, para nós, o tempo só nos fez bem, porque a gente deixa, sabe, certas coisinhas de lado, que a gente, né, fica tropeçando em pedrinhas e a união, assim, ela foi se aperfeiçoando de uma tal forma e a gente conseguiu não deixar perder certas coisas. Então, nossos momentos, a nossa intimidade, o nosso carinho. Gente, entendendo, claro, né? Todo relacionamento tem todas as estações. A gente vive as estações. E a gente precisa entender que a gente não pode exigir frutos e flores na estação de seca. Então, e às vezes a gente entende que isso é o fim. Se tu olha para uma árvore seca, tu imagina que ela não vai mais frutificar. Mas, na verdade, é só tu ter a paciência e a perseverança de esperar aquela estação passar. E aí sim tu colhe os frutos. Então, é tão lamentável a gente ver os casais deixando de colher os frutos porque não souberam esperar as estações, não souberam interpretar as estações, não souberam entender. Logicamente, a gente tem um acréscimo necessário, essencial, primordial e a base de todo o nosso relacionamento, que é o nosso Senhor, que é quem nos dá suporte, nos dá... às vezes a gente fala assim, não, mas é quem ama mais, quem serve mais. Isso para quem não tem o Senhor, não tem o Espírito Santo dentro de si, e não tem entendimento de coisas maiores, não consegue fazer. Por isso que as pessoas não conseguem fazer.
porque é dolorido demais para nossa carne que é egoísta. Então a gente tem essa base de fé e a fé no Senhor que sempre a gente trouxe para o nosso relacionamento. E isso nos fez perseverar. Né? Aquela passagem que, como árvore plantada junto aos ribeiros, que é o seu tempo dá frutos, né? Que está lá em Jeremias 13, eu acho, 17. E se a gente entende que a gente é uma árvore plantada e esse ribeiro é Jesus, que vai estar sempre nos nutrindo, mesmo quando a gente não vê. Porque às vezes o ribeiro, tu olha até tá seco, mas a raiz da árvore, ela tira lá do lençol freático, lá de baixo, a nutrição que ela precisa. Então, as estações secas, elas também são sobre criar raízes. E aí, a intimidade aperfeiçoada nisso, a paixão aperfeiçoada nisso, a caminhada aperfeiçoada nisso, leva a um outro nível de relacionamento. E aí a gente liga menos para coisas pequenas e a gente vê as coisas maiores. A gente suporta e supera tudo com mais facilidade. Porque um relacionamento sólido, ele não vai ser feito sem dificuldades. E é por isso que está tudo tão superficial e breve e curto. E as pessoas estão realmente já casando com o divórcio como uma possibilidade. E essa possibilidade, ela vai se concretizar, porque o outono vai chegar, o inverno vai chegar. A estação mais fria vai chegar. Né? E isso é sério, algo que sempre me entristece, assim, de ver. Porque, poxa, hoje a gente está experimentando e sendo alimentado de frutos que juntos a gente semeou. E aí, às vezes, a gente vê cada um colhendo os frutos de forma separada. Não é que não colhe, porque algumas coisas até tu colhe. Mas para o relacionamento e no relacionamento, já não estão mais juntos para desfrutar disso, né? Isso é muito triste. Então, essa frase ela é uma frase bonita e muito usada, né? Minha esposa como minha eterna namorada. E assim como a Liana comentou, eu também entendo o que ela quer dizer, no sentido de manter a chama acesa e tal. Só que ao mesmo tempo, ela é uma frase perigosa. Por quê? Porque nós vivemos realmente tempos onde muitos casais, né, de namorados estão eternos namorados mesmo, porque não casam, né? Uhum. Então eles preferem viver o eterno namoro, né? E imaginam que casando aquele namoro vai cessar, no sentido de não vai ter mais aquela paixão, evidente. Porque namoro não tem aliança. Tem aliancinha de compromisso, não sei o que, não. A aliança é no casamento. Deus abençoa o casamento, né? Então é no casamento que Deus se manifesta, é no casamento que vem o compromisso, né? Então eu entendo o que a frase quer dizer, mas entendo também que numa geração que não quer o compromisso do casamento, mas quer os prazeres do casamento antes da hora, essa frase de eterna namorada, ela pode soar, então eu vou ficar com a minha eterna namorada mesmo, nem vou casar. E para aquele que já está casado, que não consegue discernir os tempos e as estações, né? Porque quando a gente fala de namoro, a gente pensa no fogo, na paixão, no tesão, né? E que no casamento ele tem as suas fases. Eu falava com um senhor de 70 anos esses dias, quase 70 anos, e ele me disse algo muito legal, assim, a frase dele foi: eu sou apaixonado pela minha mulher, eu tenho tesão na minha mulher, ele disse, 70 anos. Eu olho para ela, eu sou apaixonado. Ele disse, pô, que bacana, né? Chegar Incrível, né? depois de 40 e poucos anos de casamento, Quantas estações, né? quantas estações, quantos momentos em que a tua esposa está doente e que não vai te satisfazer sexualmente, não vai nem ser tão carinhosa, ela precisa ser cuidada. Então ali a namorada, entre aspas, ela não está mais ali para aquele. Então assim, eu penso que o casamento é uma aliança, e a gente não pode perder de vista isso. A gente tem um compromisso, nós temos uma decisão diante do Senhor e diante daquela pessoa que está contigo e diante dos pais daquela mulher ou daquele homem que lhe entregou essa alma para você cuidar. Então, namoro é feito para acabar, né? Ou acaba em casamento ou acaba porque não deveria ser aquela pessoa, mas o casamento ele é muito melhor. Sabendo viver as fases, hoje a gente está casado há 17 anos, né? Vai fazer 17 anos agora, e eu digo que nós estamos melhor, muito melhor do que quando a gente namorava e do que quando a gente começou. Vivemos muitas coisas juntos, construímos muitas coisas juntos, ultrapassamos muitos momentos, né? Que nos fez amadurecer, que nos fez ser mais íntimos, que nos fez ser mais cúmplices e que me fez amar ela ainda mais.
não apenas um corpo, mas a alma, o que ela é, né? Porque nós não somos casados apenas com um corpo, somos casados com uma alma que tem um espírito, e que esse espírito que adora ao Senhor, né, foi nos confiado como companheira, né, de viagem. Então, vamos manter a chama acesa? Vamos. Mas mais do que importante de manter a chama acesa é manter a fé acesa, com um espírito de adoração na tua casa, e entendendo, discernindo as estações e mantendo firme o compromisso que a gente assumiu. Porque é uma aliança. E uma aliança, ela não é para ser quebrada, né? Verdade. Posso falar um pouquinho também? Para mim, eu entendo essa questão da frase também ser uma frase romântica, uma frase bonita. Eternos namorados, mas eu poderia falar talvez eterno, meu eterno amor. Eu entendo esse sentido. Porque no namoro tem o momento da paixão, a pessoa é aquela única, aquele amor. Então eu entendo que quando se casa, que realmente se vive o verdadeiro amor, passa a ter uma maturidade, então essa paixão passa a ser mais madura. Então eu entendo a eterna namorada no sentido de foi o meu primeiro amor, a minha namorada, e eu vou continuar com ela até o final da minha vida. Pode ser hoje também. Pode ser a qualquer momento. Vida longa, William. Longa, William. Mas pra mim eu entendo também que talvez não a eterna namorada, mas o meu eterno amor, minha eterna paixão. E essa paixão amadurecida que é no casamento, que é compromisso, a responsabilidade de assumir a todos, a Deus, as pessoas, aos familiares, que esse é o amor da minha vida e eu quero viver pelo resto da vida. Quando a minha alma, enfim, é amada ou se encontra com a dela. E o eterno namoro, ou eterno compromisso, porque o namoro é um princípio de compromisso. Eu digo, é uma faculdade, enfim, é um vestibular para o casamento. Uhum. Tu vai conhecer a pessoa, vai fazer as tuas perguntas, vai descobrir como é que ela é, como ela trata as pessoas. Aprovou. Ao ponto de depois você casar, reconhecer para todos que essa é a pessoa que eu quero viver o resto da minha vida. E aí tu vai conhecer a verdadeira pessoa como um todo. Porque no namoro tu conhece um pouco, tem coisa que tu vai resolver, deixa uma mensagem ali, deixa a pessoa em casa, vai para casa e depois tu assume a responsabilidade se teve algum problema, alguma coisa. Porém, no casamento, não. Tu conhece o íntimo, tu conhece a pessoa no dia bom, no dia ruim, no dia feliz, no dia Não tem pra que atarefado. devolver. Isso. Fica batendo dominar no peito e, enfim, dar continuidade. Então, é ali que tu encontra o verdadeiro amor, ou a eterna namorada. Mas, quando se fala namorada, a gente só pensa na parte boa, né? Enfim, dos momentos de cinema, momentos de beijo, de carinho. Isso. Tem isso também no Como casamento, se se fosse só isso o amor. acabar, né? Quando casa. Acho que as pessoas pensam assim, né? Tipo, então vou continuar chamando de namorada pra não dizer que acabou. Isso. E na verdade, a nossa visão, né? Pelo menos pra nós aqui, de casamento, de união, não é aquela que, como muitos dizem, né? Game over. Casou, acabou. Ah, Não, ridículo. é Odeio o- essas eu também. brincadeiras. É o início de uma nova história linda, sabe? De continuar cultivando tudo aquilo que a gente viveu no namoro. Isso, Tem uma isso. galera que fica com ciúme, né, amor? Tipo assim, de casado comemorar o Dia dos Namorados. Ai, deixa a gente, né? Tipo assim, deixa a gente ser feliz. É uma oportunidade a mais Aham. de a gente demonstrar o nosso amor e romantismo, enfim. É verdade, é verdade. E lógico, não vai ser o chatões que vai dizer, né? Essa frase é Aham. equivocada, não sei o que, mas a gente não quer perder a oportunidade de ir mais Isso. além, né? Uhum. E essa questão da cultura que foi disseminada de o namoro ser melhor que o casamento é justamente uma cultura anticompromisso, assim. E é bem como isso, como a partir do momento que tu casa, tu deixa tudo que é bom e tu só pega o que é ruim. Certo? Mas na verdade não. Tu pega o pacote todo e tu aperfeiçoa e fica muito melhor. Uhum. Fica muito melhor. Pode ser a plenitude de uma vida, assim. Mas, às vezes, as próprias experiências das pessoas que viram, das familiares, tem uma série de coisas que formam a cultura de alguém, né? Então, e a gente sempre dissemina essa ideia, casar é muito bom, case-se, é a melhor coisa. Lugar de liberdade, lugar de intimidade, o lugar da intimidade, ele é um lugar de liberdade, ele é um lugar de segurança, um lugar onde tu pode ser tu, no mundo de aparência, gente, isso é uma benção. É verdade. Mas para isso acontecer, é necessário casar sem plano B. Uhum. Você que já casou, você casou até o resto da vida, né? Até o último dia. Por quê? Porque tu se torna uma só carne, né? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E quando essa uma só carne deixa de existir, é como se morresse algo. Morreu um sonho, morreu um plano de Deus, morreu algo, deixou de existir.
Por isso que para quem ama o casamento, o divórcio é uma tragédia. A gente costuma dizer isso. Nós amamos o nosso casamento, nós amamos a instituição casamento, porque ela é a base, ela é o núcleo principal da família. A base é Jesus, mas a base da família é o casal, né? E é algo que a gente sempre fala, um casal precisa cuidar um do outro para poder cuidar dos seus filhos. Então é um compromisso, sabe? Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas desistem muito fácil. Desistem. A primeira dificuldade, abandonam. Não, eu vou. Por quê? Porque é uma sociedade sensorial, apenas por aquilo que eu sinto. Eu estou me sentindo bem, eu continuo. Eu não estou me sentindo bem, eu vou parar. E vou mudando as experiências. O catálogo está grande hoje no Netflix, em todas as coisas, querendo nos trazer sensações, como se aquilo ali fosse a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é viver dentro de um propósito. E a família é o nosso primeiro ministério, o nosso primeiro propósito. Mas para isso a gente precisa ter uma visão do todo, não a visão apenas do dia, da semana ou da fase. A gente precisa analisar como um todo. A fase que eu estou passando às vezes não é das melhores, mas vai melhorar. Permanece, persevera, cuida, ama, que vale a pena. Joia, gente, perfeito. Verdade. Tô aqui lendo a nossa logo e pensando, né? Papo de mãe, estamos aqui num papo de casal. E aí o Felipe tocou no assunto sobre os filhos. Fica à vontade também, tá, amor, para contribuir. Mas como foi para vocês que têm 5, né? Que vocês não falaram, mas, gente, para quem não sabe, eles têm 5 filhos, né? 5. Aham. Então, é claro que a cada nascimento, a cada filho, o casamento muda também, né? Como tu falou, né, amiga, das fases, das estações, a cada nascimento, a gente tem 2, e a gente já pôde sentir, né, como mudaram muitas coisas, como a gente muda pessoalmente, individualmente, enquanto casal também. E como foi, assim, passar por 5 nascimentos, porque a gente tem a visão, a gente sabe que filhos são bênçãos, né, são presentes para nós. Mas muitas pessoas têm essa fase, muitas vezes, como uma dor. Então, nasce um filho, mas morre um casamento para muitas pessoas, né? Verdade. É uma alegria e, ao mesmo tempo, um luto, uma perda. E aí, vocês que têm 5 momentos desses, eu queria que vocês contassem um pouco pra gente, assim, como foi essa fase dos pós-nascimentos. A gente já contou um pouco, né, amiga, sobre o casamento pós-filhos, mas agora com o Felipe aqui vai poder contribuir também. Como fica, assim, a estrutura do casamento? Como que tu vê? Do que... Assim, eu costumo dizer que o primeiro filho é o que muda efetivamente a estrutura, né? Por quê? Porque até então é só tu e ela, ou ela e você, né? Vivendo um para o outro, sem nenhuma outra distração, entre aspas. E quando nasce o primeiro filho, quando nasce um filho, primeiro que aquilo ali te faz pai, né? Te faz pai, já te eleva para uma categoria superior. Paternidade, maternidade é uma categoria, assim, é um privilégio que Deus nos dá de ser pai. É outra patente. É outra patente de responsabilidade para a vida, né? Quando você é pai, tu começa a pensar, né, William, acho que deve ter passado por ti. Poxa, até agora eu fui filho, agora eu vou ser pai, um ser humano vai depender de mim por um tempo, pelo menos, né? E não muda muito. Mas falando do casamento, é evidente que quando o filho chega em casa, tua rotina muda totalmente. O que tu precisa entender, que o homem precisa entender, é que é por um tempo, né? Tem a quarentena, né? A abstinência da intimidade, tem a questão hormonal da mulher que muda bruscamente, ela fica, geralmente, né? Minha experiência, fica com humor alterado, né? Com pensamentos alterados, mas isso é uma fase, né? Fica junto dela, dá a mão para ela, não seja reativo negativamente a isso, porque daí tu vai achar que a tua vida virou um inferno. Não, vai passar, ela tá passando por uma fase, daqui a pouco vocês vão se adequar, é tudo novo, a gente tá aprendendo, é assim mesmo, aprendendo a nadar no rio, porque ninguém nasce sabendo ser pai, sabendo ser mãe, isso não existe, né? Nós temos a graça de ter 5 filhos, mas a gente tá aprendendo muito até hoje. Eu nunca tive um filho de 15 anos, uma filha de 15 anos, tô tendo agora, né? Uma filha de 15 e uma de 1. Então, eu entendo que tem uma fase inicial bem difícil e depois tu precisa ficar atento, principalmente a mulher tem essa tendência às vezes, né, de dar uma atenção excessiva ao filho. E há fases, né? No começo o filho precisa mais. No entanto, não pode esquecer que não há
um bom pai onde não há um bom marido. E não há uma boa mãe onde não há uma boa esposa. Não é uma esposa perfeita, não é um marido perfeito. É uma boa esposa. Alguém que está querendo se dedicar. Então, assim, o casal precisa ficar atento, né, para ter os seus momentos também. Para ter os seus momentos, não só falo da intimidade sexual. Eu falo da conversa, eu falo... né, nós costumamos sair pelo menos uma vez por mês juntos para ter o nosso tempo, né, cultivar o casamento. Filho muda, mas não acaba com o casamento. Uhum. A não ser que tu permita, que tu mergulhe num lugar que tu e não saia mais dali por falta de sabedoria muitas vezes, ou não sabe pedir ajuda. Pedir conselho também é importante com quem já passou por isso, né? Nós passamos 5 vezes, né? 5 pós-partos aí. E estamos muito bem, nosso casamento está muito bom. Né? É isso que eu posso falar como testemunho aqui para edificar, né, o papo de mãe. Eu acho que a chave disso tudo que o Felipe falou tá, pega na mão dela. Uhum. Pega na mão dela e não solta. Porque é uma fase que a gente está com tendência a se perder de nós mesmas. A gente está restabelecendo a nossa identidade, a gente está toda desconfigurada da nossa forma anterior, como quando a gente se vê mãe. Fisicamente, mentalmente, vulnerável e forte ao mesmo tempo, tem uma série de coisas. E isso não muda à medida dos filhos, claro. Talvez algumas coisas que elas não são novidades, a gente lida mais facilmente porque a gente já sabe que vai passar. Mas ainda assim, quando tu tá ali no meio passando, tu pensa, acho que dessa vez não vai passar. E eu fico muito melancólica, né, amor, nos meus pós-partos. Graças a Deus, no último foi na quinta filha, foi um dos que eu passei melhor, pedindo muito a Deus por isso. Era o primeiro que ia passar sem meu pai sempre era muito presente nessa fase. Então foi um alvo da minha oração assim muito intensa, de que eu precisava não sentir aquelas coisas que eu sentia antes, porque senão eu tinha muito medo de ir mais fundo do que eu fui das outras vezes, de cair realmente. E aí nisso, essa coisa de segurar na mão, então não deixa ela ir para longe. O grande problema quando nasce o filho e termina o casamento é essa distância que se permitiu porque não ficaram de mãos dadas. Tu tá indo pra lá, beleza, eu vou um pouquinho pra cá contigo, mas eu não vou te deixar ir tão longe. E essa, pra mim, de tudo que ele falou, assim, a chave tá nisso, segura na mão dela. Porque aí ele sempre fala pros amigos que têm filhos, né, ela vai voltar. Uhum. Deve ter ouvido, espera que ela vai voltar. Né? Mas assim, vai voltar por quê? Porque tu não soltou a mão dela. E é um momento que, nessa estação, a gente precisa que essa mão nos segure e nos lembre que a gente é esposa, que a gente é mulher, porque é natural e às vezes até mais cômodo e mais prático pra gente ficar só no papel. Uhum. Mas ali na frente não vai compensar. Então isso é bem importante. A gente não quer perder nenhum dos dois, né? A gente não quer perder a maternidade nem o casamento, a gente quer os dois. Vivendo a plenitude de tudo. Isso. Eu tive a graça do Senhor, assim, né, amor? Uhum. E quero te honrar aqui. De ter essa parceria, sabe? De não ter soltado a minha mão, porque, como tu falou, é uma fase que a gente tá se reencontrando. A gente não é mais aquela mulher que era antes, mas a gente também já não sabe mais quem é. Isso. Eu senti, assim, como se estivesse meio que de luto, sabe? Vive em 2 mundos, assim, parece. Eu tentava, mas e agora quem eu sou? O que tá acontecendo? Parece que a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo ali, né? E ter essa segurança de ter alguém que segura a tua mão, te lembre quem tu é, te lembre do que tu é capaz, te lembre da tua força, porque a gente duvida da gente muitas vezes. Né? E não só no falar, mas com atitudes também, né? Isso foi muito importante pra mim, de ser realmente uma base, um suporte de agora que tu precisa chorar, então desaba aqui, mas que seja no meu ombro, sabe? Então agora é momento de rir, vamos rir junto, tá pronta pra sair, eu vou sair contigo. Então não era só com palavras, mas com atitudes também, né? De ter sido esse apoio nos dois pós-partos e na perda também foi bem fundamental. Nossa. Foi uma outra fase, é diferente, mas foi algo que mexeu também com a estrutura. E a gente sempre fala assim, né, amor? Eu acho que depois do nascimento dos filhos, veio à tona aquilo que já existia antes. Né? Muitas vezes, o filho explodiu e agora é tudo completamente diferente. Não sei, talvez algo já vinha ali sendo desajustado. Talvez teve coisas embaixo do tapete que foram sendo trazidas e acharam que tá bom assim, isso. Né? E aí é um momento de que muita coisa vem à tona, assim, né? De se revelar tanto a parceria quanto algo que estava desajustado ali. É verdade. E é ser um homem de muita honra
perseverar ao lado, né, Uhum. da esposa. Eu tive também essa graça. Eu lembro que assim que eu ganho os filhos, eu fico tipo chiclete dele. Não quero, onde é que tu vai, né, amor? Onde é que tu vai? Por quê? Tem que ir mesmo. Ai, não, manda outra pessoa. Então vou na farmácia, me leva no carro, deixa eu ir contigo. Registrar o filho, tem que ser o pai. Não, mas sei lá. Fica aqui. Vê. Eu fico bem grude. Eu fico, e o homem passar essa segurança, ter essa dignidade, porque a gente ali no momento não tem nada para entregar. Uhum. Nada. Tá ali, né? Meu Deus. Às vezes mal consegue levantar da cama, às vezes não consegue pegar o filho para dar de Não. mamar. Uhum. Né? E quantas vezes? Não levanta, deixa que eu pego, deixa que eu te entrego. Isso é tanto amor, assim. Não, sério, esse é um lugar que Deus vê. Deus vê, né? E eu fui muito, muito abençoada, assim, também, pelo Felipe ter vivido essas coisas comigo também, nas nossas 2 perdas, né? A gente teve 7 gestações e 2 perdas gestacionais. Então, foi outro movimento que aconteceu brutal em mim também. Ele soube entender, soube compreender, soube ficar do meu lado, soube silenciar muitas vezes quando, né, não Uhum. conseguia nem entender direito. E às vezes é aquilo, né, lembrar a gente, não, tu é uma ótima mãe. Olha isso, olha aquilo outro, olha o resultado disso, olha aquilo. Isso tudo é muito, nossa, eu vejo como tu te dedica, eu vejo, parece que chama a gente de volta assim, ah, tá. Às vezes é um espelho que a gente tá olhando, tá distorcido, e às vezes eles trazem um espelho Uhum. mais íntegro na nossa frente, né? E isso é um papel de homem com H maiúsculo. Eu fiquei bem mais apaixonada. É verdade. Eu me apaixonei mais. Eu olhava assim pra É ti. verdade. Desde Tu o calcula primeiro aí, momento. então, assim, querida. 5 vezes a oportunidade de se apaixonar mais. Parabéns, Por William. que, Parabéns. por que eu sou tão apaixonada por esse homem? 7 Vezes gestações, cinco. vezes 5 filhos, gente. Porque é aquilo que tu falou, né, amiga? A gente passou por momentos assim de eu estar bem vulnerável. Eu acho que não vou abrir aqui, assim, mas de tu olhar pra pensar, gente, ele nem precisava fazer isso, sabe? Nem merece. Nem merece. Do estado que eu tô, sabe? E tá ali com um olhar de amor, de cuidado. Não é aquela coisa que faz, mas também, tipo, ai, sabe? Ai, que nojo. Aham. Ai, que abuso. Ai, vou ter que fazer isso, sabe? Vou ter que pegar a água, vou ter que pegar o negócio de novo. O que tu precisa? Eu tô aqui, sabe? Não, é qualquer coisa mesmo. Qualquer coisa mesmo. Tava ali, sabe? Foi... Não, e Me também apaixonei de entender novo. a estação, né? É aquele momento, eu entendo como homem, tem que entender que aquele momento é a tua esposa tá virando uma mãe. Fora, além de tudo que ela passa no momento da gestação. E ganhar o filho também. É. Então, enfim, dependendo como é que foi o parto, tem uma cicatriz, tem uma marca de guerra ali. Ela venceu uma batalha com a qual a gente não passa, a gente só tá ali para acompanhar. Se pudesse, tomaria dor, mas não conseguimos. Então, o que eu posso fazer de outra forma? Não entra aquela questão ali dos 50% que a gente brincou, né? Aham. Mas e aí, o que eu posso fazer? Nesse momento, a criança precisa, é um neném, o que eu vou fazer? Não, vou ficar eu disputando com a criança, você outra criança junto com o neném, eu preciso de uma atenção. Não, a minha esposa, nesse momento, ela se tornou a mãe, eu me tornei o pai, mas eu ainda continuo sendo o marido e ela continua sendo a minha esposa. Mas eu preciso ter esse momento de entender que agora a criança precisa de atenção e o que me sobra num sentido de tempo. Ah, eu vou conseguir ter esse tempo com ela. Então, esse tempo vai ser o melhor tempo que eu vou poder proporcionar para ela. Faz valer a pena, né? E isso, tanto Tempo que a importante. gente vivia muito questões assim, enfim, a criança dormiu, o bebê conseguimos colocar para dormir. Senta aqui no sofá, no colchão no chão, faz alguma coisa, coloca um vídeo, faz uma pipoca, aqui é o nosso momento. É Às isso vezes aqui. a gente ficava Uhum. analisando se compensava, principalmente no segundo, sabe? Tipo assim, um acabou de dormir, mas o outro estava perto de acordar. Aham. Daí a gente ficava assim, tá, vamos ver um filme. Mas sei lá, né? Tipo assim, sabe? Só vai ter 15 minutos, que daqui a pouco, contadinho, ali cravado no relógio, vai acordar. E ele, não, mas se é 15 minutos, peraí, vai botando que eu já vou fazer uma pipoca, entendeu? Tipo assim, não é que, tipo, é verdade, 15 minutos nem vale a pena. Não, Aham. todo minuto vale a pena, né? Isso. Todo, Não, todo agora é tempo. só o neném, eu perdi sou um homem, né? Eu tenho Isso maturidade mesmo. para entender a estação, esse momento. Aham. Tudo, na verdade, Vai lá enfim, conquistar é tua igual uma... mulher, rapaz. Volta, aproveita o momento, entende, participa, seja participativo. Carinho, né? O carinho, E isso, sabe? retorna, mostra pra ela que ela não mudou, ela ganhou, pelo contrário, ela é uma heroína. Ela venceu uma guerra difícil, que é ter o bebê, enfim, passou por todo esse processo, ela venceu, tá ali o troféuzinho, deitadinho. É, porque o nosso chorando, papel rindo. não é amamentar o bebê, é Uhum. suprir a mãe do bebê, né? Isso. Eu ia falar agora, o nosso olhar enquanto mulher tá voltado pro bebê.
E ter o olhar do marido voltado pra ti, por mais que assim, eu falo que, né, ele foi suporte essencial pra mim, mas ele pegava junto assim, madrugada, sabe? Eu que às vezes queria poupar porque ele acordava no outro dia cedo pra trabalhar e ele não tava assim por dentro, tipo assim, não interessa se tu tá aqui, eu vou ajudar também. Ajudar, né? Ele nem gosta dessa palavra, mas enfim. Se tu tá acordado, eu vou, se eu não posso dar mamar, eu vou fazer arrotar, eu vou fazer qualquer coisa, mas vou estar ali. Só que era o olhar pra mim, principalmente, né? Era um olhar de amor pro filho, mas era pra mim. E isso nutriu muito o nosso relacionamento. Isso mesmo. No momento a gente não tá percebendo, mas hoje a gente olha, a gente vê como aquilo foi amor, e um amor assim que nutriu, exatamente essa palavra. Eu gosto muito de lembrar que o Felipe nunca me deixou dormir fora da nossa cama, assim. Até hoje ele é assim, tanto que ele vai lá e me resgata, né? E desde os bebês pequenos, né? Eu dizia pra ele, poxa, mas no outro dia eu trabalho, eu vou lá pro outro quarto. Então eu precisava, às vezes pegava uma sequência de noites que a criança, né, tava acordando na sequência e tal. Apesar de, graças a Deus, nossos filhos serem muito bons de cama, mas de sono, assim, à noite, mas vários momentos, a gente teve muito, né? E aí ele dizia assim, não, fica aqui. Eu disse, não, mas tu não tá dormindo plenamente. Se eu tô aqui, o bebê tá chorando, eu tô me mexendo na cama, tu acorda. Não, mas eu ainda prefiro que tu fique aqui. Então ele sempre me deixava ficar ali. E eu me sentia tão amada por isso, sabe? Ele ainda se importa comigo, ele não tá pensando só no descanso dele, só no benefício dele. Não, fica aqui. Se precisar, me chama. Tá, mas por mais que tu vai tentar dormir, não, eu tô aqui. Né, eu tô aqui, então é muito lindo isso, assim, e as crianças sempre acordavam, sempre chamavam ele. Até hoje, é o pai. Eles têm mãe só de dia, de noite eles têm pai. Bom, né? É que também foi um esforço, né? Foi um esforço da parte deles, o William também, tipo, você teve no começo, é óbvio que eles não vão querer dormir com o pai, né? Tem um cheirinho do peito, do mamar da mãe, eles vão querer o quê com o pai pra dormir? E ele, não, tá chorando, e eu ficava ali, não, mas deixa que eu pego, então vai ser mais rápido comigo. Eles, não, vai ser mais rápido contigo, mas eu quero também ter esse momento, né? E aí depois também era mais fácil com ele. Tipo assim, já botava ali, ele já dormia, capotava. Automático. Nunca vi. Ficou muito mais fácil. Não quer chamar eles porque estão dormindo, tá ali balando. Tipo assim, mas só se chamar no primeiro minuto. Dormiu os dois, pelo menos. Exatamente. Ai, gente, foi muito bom. Foi muito bom esse papo. Vai ter que ter parte 2. A gente sempre quer. Nunca é suficiente pra nós. Ai, vamos contar pra eles, porque assim, ó, o William e o Felipe gostam muito de uma bebida especial. E aí hoje a gente comprou essa bebida especial pra eles. Aí eles não quiseram assim tomar muito pra não ficar de bigodinho, mas é iogurte. Amiga, de certo, o pessoal pensando em algo super. Ai, que bebida diferenciada. É um vinho de 50 colheita. Uma bebida láctea. É coisa boa. Né? É um gugute. Iogurte é bom. Né? Cacau Um açúcarzinho. Iogurte morango. Vai degustar. Amor, quero agradecer a ti primeiro, teu sim. Tu que é bem low profile. Dificilmente gosta de aparecer, de estar em lugares de exposição. E eu sei que teu sim é uma honra pra mim, primeiramente, e pro Senhor também. Obrigado, tá? Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui, participar. De alguma forma, realmente, por mim eu estaria embaixo dessa mesa aqui escondidinho, lá atrás das câmeras. Mas poder compartilhar ou partilhar de alguma coisa que possa talvez ajudar outra pessoa, ou no caso estar aqui junto contigo, pra mim vai ser sempre bom estar do teu lado. Obrigada, amor. E participar pra mim é uma alegria. Não poderia deixar A gente não vai beijar ao vivo, senão tem que colocar a tardinha preta. A tardinha preta. É certo. Obrigado. Obrigada, amor. Tem sempre o meu apoio no bastidor e eu tô bem feliz de ter tu aqui hoje. Obrigada. E obrigado também ao nosso casal Inspiração. Eu que agradeço, nossos amigos. Eu que agradeço o convite. Tava aí um prazer mesmo, uma alegria estar aqui com vocês, em especial com a minha esposa. Esse papo de mãe com papo de pai, né? Nesse dia dos namorados, tá? Obrigado. E que Deus continue abençoando, né, esse podcast de vocês, que continue trazendo ideias, continue direcionando, e que mais pessoas sejam alcançadas com aquilo que Deus já construiu em vocês, com aquilo que vocês já têm para derramar sobre as outras vidas, porque isso é muito precioso, né? Deus abençoe esse podcast aqui. Conto com o nosso apoio. Amém. Contamos. Não daríamos um passo sem o apoio de vocês. Obrigada, amor. Te amo, amo estar contigo. E fico feliz de que a tua sabedoria, né, as nossas experiências, o nosso olhar sobre a vida possa estar indo mais longe, né? O padre, eu achei lindo, tá?
te conhecendo. Aham. Sim. Né? É mais uma prova de amor. É uma prova de Aham. amor e o tanto que tu valida e fortalece essa mulher. E que lindo, assim, que Deus honre vocês como família cada vez mais. E, né, a gente faz esse trabalho aqui, brinca, descontrai e tudo, mas é com muita seriedade, né, Uhum. amiga? Muito. Junto com a Grazi. Grazi, beijão pro Isaac, curte, desfruta. Graças a Deus, deu tudo certo. São todos bem, a família agora é de Aham. 4 Uhum. pessoas. Coisa mais maravilhosa, lindo de ver, né? O encontro, tá lá o Uhum. vídeo. O encontro dos irmãozinhos. Impossível não gente, chorar, né? Ó, demais, Cada vez que eu demais. vejo, eu choro tudo de É, novo. muito fofo. E a gente faz isso com muita seriedade, muita gente busca manter a fidelidade diante de Deus. E se tem algo que a gente tá em dúvida, a gente compartilha, a gente não avança Uhum. sem oração, sem discernimento, porque a gente leva muito a sério isso, porque a gente leva como chamado de Deus para nós. Então, aqui a gente tá muito feliz. Vale, não vale? Vamos continuar brincando. Ah, desliga a câmera, vamos continuar. Agora a gente vai outras perguntas. Aham. Gente, muito, muito obrigada mesmo por acompanhar a gente nesse episódio. A gente tava em casa, né? Mas eu espero que vocês tenham sentido todo esse amor, toda essa graça do Senhor aí também, que vocês vivam relacionamentos plenos no Senhor, que vocês sejam felizes, sintam, sejam e façam também o companheiro de vocês muito amados. E eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários pra gente como é que tá sendo o Dia dos Namorados de vocês. Sendo namorado, sendo casado, conta aí pra gente. Tem programação? Teve presente? Como é que tá a expectativa? Deixa pra gente nos comentários, tá? A gente vai postar também, né, amiga? Vamos, quem sabe, a gente dá os spoilers aí de como vai ser o nosso dia, de como tá sendo. Quantas E- batatas? Quantas batatas vão rolar? E eu vou William vai amar se fazer rolar uma pra- batata Um com prato ovo. Pede perdão pra especial. ele, pede perdão agora. Prato Já foi especial, pedido, prato já especial. foi Tá. pedido Vou já. fazer um prato especial, pode deixar. Depois Toma. eu posto. Tomara que não seja batata. Depois eu conto se alguém roubou o aspirador. Batata com ovo, fica tranquilo. Gente, muito obrigada. Um beijo e tchau, tchau.